Olha, hoje o professor Edson Trajano, mestre, doutor lá da Universidade de Taubaté, está aqui nos falando sobre economia criativa, né? Absolutamente necessária em cidades que têm um foco muito forte em determinado setor que tem uma oscilação, né? De repente, aqui nós temos uma metalurgia forte, dirigida principalmente para a indústria automobilística, que tem altos e baixos. E quando tem os baixos, manda um monte de gente embora, dá férias, não sei o quê, faz um monte de coisa, né? Isso. E aí o cara precisa se reciclar para entrar em outra atividade. Sistema S, Senai, Sesc, ajuda nesse processo? Ajuda. Acho que em várias prefeituras da região nós temos as escolas do trabalho também que nos ajudam nessa formação de profissionais para essas novas atividades que estão surgindo. Sistema S também é importante, com a participação do Ciesp, Fiesp, todo esse trabalho Senai. Mas mais do que isso, acho que num primeiro momento é importante fazer um bom diagnóstico desses segmentos em crescimento. Até porque o dinheiro é escasso e caro. Muitas vezes se abre um curso e aí não tem uma boa procura dele. Então, fazer um bom diagnóstico disso e levantar a vocação de cada município. Por exemplo, nesses projetos de economia criativa que nós trabalhamos pelo mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional da Unital, nós analisamos também uma situação de uma pequena cidade aqui do Vale do Paraíba, São José do Barreiro. Em São José do Barreiro, um dos segmentos importantes... Lá no Vale Vale Histórico. Então, um dos segmentos importantes no Vale Histórico era a produção de artesanato. Principalmente as mulheres têm uma grande capacidade de fazer produtos com crochê, mas tem uma dificuldade de comercialização dessa produção. Então, eu aproveito um saber tradicional... ou seja, essas senhoras já sabem fazer o crochê, mas eu transformo isso em uma atividade econômica mais rentável. Então, aproveitar esses saberes tradicionais é fundamental nesse movimento de economia criativa. Por exemplo, em Taubaté, nós temos o distrito de Quiririm, que já tem um trabalho muito importante na área de gastronomia. Então, pensar em gastronomia com novos pratos, incentiva a atividade turística, para que os turistas visitem aquela região, é caminho lá de Campos do Jordão. Então, por que nós não podemos fazer aí um trabalho mais forte nisso? Tutti italiano e tutti buona gente. Isso. Em Caraguatatuba, por exemplo, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos lá também nesses últimos meses. Caraguatatuba tem um problema sério da alta e baixa temporada. Então, na baixa temporada, por exemplo, tem o Caragá agosto. Agosto é um período fraco, então vamos fazer algumas atividades aproveitando os saberes tradicionais, com a cultura caiçara, com os pratos típicos da região, como uma maneira de atrair o turista e gerar renda para essa população. E bem inteligente, né? Porque agosto tem um duplo sentido, do mês de agosto e de ser agosto do freguês. Isso, exatamente. Então, pensar esses saberes tradicionais. E quando falamos em economia criativa, Cataldi, é interessante destacar que é alternativa para o desenvolvimento. Eu não estou pensando apenas nos aspectos econômicos. Quando falamos, por exemplo, de uma produção de crochê em São José do Barreiro, é importante sim a geração de renda, mas que essa renda seja distribuída para as senhoras que realizam esse processo de produção. Então, ao mesmo tempo que você tem uma produção, você tem uma melhor distribuição da riqueza. E nós temos aqui no Vale muitas coisas entre Cunha, por exemplo, é a capital mundial da porcelana, né? Da cerâmica. Cerâmica, Isso. Né? Muito então, e a cerâmica? Qual é a matéria-prima principal na produção de cerâmica? É a criatividade humana. Você tem o barro, que tem uma boa disponibilidade de barro, e barro com qualidade lá em Cunha, mas o diferencial que eu tenho é transformar esse barro nessas peças maravilhosas que Cunha é capaz de fazer. Então, lá é uma atividade de economia criativa. E quem ganha com isso? São aqueles que trabalham com essa produção, ou seja, você tem uma renda mais direta gerada por isso. E junto com a cerâmica, por exemplo, tem o Festival do Pinhão lá, né? E tem o passeio ciclístico na cidade. Então, são atividades turísticas que estão diretamente alinhadas a esse trabalho de economia criativa. Então, quando falamos da qualificação, o que eu sempre cobro aqui, pensar numa região metropolitana do Vale do Paraíba, é fazer investimento pensando nesses circuitos de produção. Agora, professor, o senhor acredita que essa economia criativa possa absorver essa mão de obra que é
dispensada, né, na indústria Então, principal. o que eu tenho que pensar é que a economia criativa, ela não pode ser uma alternativa apenas em tempos de crise. É uma coisa que vem no mundo inteiro e ela tem que crescer em apoio a isso. Eu lembro 2 episódios internacionais, Cataldi, que é interessante. Um deles foi a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, a capital mundial do carro. Detroit decretou falência uma década atrás. Tínhamos lá Chrysler. Isso. Todas as empresas, o que aconteceu? É a capital mundial do carro. E qual a alternativa que Detroit está fazendo? É exatamente a de economia criativa, baseado na cultura e na música, que já tinha uma tradição nessa região. Se Detroit fez isso, preocupado com o futuro, em função de uma redução da produção automobilística, que não gera tanto emprego mais como gerava lá no passado, por que nós, em Taubaté, no Vale do Paraíba, não podemos pensar em alternativas para isso também? Nós temos uma grande riqueza cultural, associar essa riqueza cultural à geração de emprego e renda. Um outro exemplo, até começou isso, essa ideia de economia criativa na Austrália e no Reino Unido. O Reino Unido percebeu, por exemplo, na década de 90, que eles estavam ganhando muito mais dinheiro com música do que com fabricação de carro. Então, por que não dar vazão a essa cultura, essa música que é importante em um mundo cada vez mais globalizado? Na prestação de serviço, eu sou professor de História Econômica, por exemplo, quando eu analiso o século XIX, tinha um setor produtivo que era a agricultura e indústria, e o setor de serviço era considerado um setor improdutivo. Hoje, a maior parte dos empregos no mundo estão exatamente nesse setor de serviços, que melhora a qualidade de vida das pessoas com avanço na área de educação, de saúde. Então, esse setor de serviços está muito associado a essas novas tecnologias, tecnologias de comunicação, robótica e prestação de serviços pessoais mesmo, oferecimento de novos produtos e serviços. Isso é economia criativa. Professor, a universidade oferece algum tipo de orientação para as pessoas que estão querendo investir nessa... Então, nós temos uma parceria com o SEBRAE, um posto do SEBRAE que fica lá na Rua Expedicionária Ernesto Pereira, e a universidade, junto com a Associação Comercial e o SEBRAE e Prefeitura, tem a parceria desse posto de apoio. E no mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Gestão e Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté, nós trabalhamos mais com esse debate acadêmico. Atualmente, por exemplo, eu tenho 3 orientandos que estão trabalhando com essas ações de economia criativa, pensando no processo de desenvolvimento. Nós já tivemos alguns trabalhos fechados nessa linha, mas, por exemplo, um deles, que é o Douglas, está fazendo um trabalho sobre o diagnóstico das ações. Qual o tamanho da economia criativa em São José dos Campos? Eu tenho que ter um diagnóstico disso. O Fabrício está trabalhando com as atividades ligadas à cultura e à economia criativa em São José dos Campos. Felipe fez um trabalho de cultura em Taubaté. Então, nós temos um grupo de pesquisadores que estão fazendo um trabalho sobre economia criativa. O objetivo é entender melhor esse setor novo aí que está sendo discutido. E, consequentemente, isso nos ajuda para fomentar políticas públicas que visem esse desenvolvimento. E vem aí a economia 4.0, que vai exigir mais criatividade ainda. Sim, a indústria 4.0 é também uma linha importante de pesquisa nesse assunto. E que exige pensar um modelo diferente de como realizar o processo de produção. E a criatividade é o ponto central dessas novas tecnologias. Portanto, você já sabe que a Unital está tratando desse tema, inclusive tem parceria com o SEBRAE, o que é muito importante para orientar as pessoas que estão em busca de um investimento numa área nova, alternativa à produção principal da região e da cidade. Obrigado, professor Edson Trajano, mais uma vez conosco aqui. E fiquem atentos, né, porque o tempo está exigindo mudanças.